Olá, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre fake news e a política da pós-verdade. Isso é uma das principais temáticas, já trabalhei outras vezes com vocês e ela continua ainda sendo um dos maiores temas da atualidade. Nós temos vários projetos de lei que tentam inibir a proliferação das notícias falsas, inclusive com retiradas de sites do ar, movimentando toda uma política por trás disso, seja no Supremo, seja no Congresso, via Senado ou Câmara de Deputados Federais, trazendo uma divisão muito forte associado à nação brasileira, alguns favoráveis à liberdade de expressão, sendo que essa liberdade inclusive inclui os absurdos dos fake news, e um outro grupo completamente contrário. Bom, vamos entender um pouquinho o que é essa política envolvendo os fake news. Os fake news nunca foram algo recente. Nós tivemos ao longo da história diversos movimentos de jornalistas que eram pagos para criarem notícias falsas. Isso não é algo do nosso momento recente. Se nós observarmos em vários momentos históricos, nós vamos ter políticas de difamação sendo feitas com objetivos de colocar ou tirar alguém do poder ou de denegrir, né? Não gosto muito dessa expressão, mas de deturpar intenções de alguém. As pós-verdades passaram a ser as expressões mais definidoras do nosso tempo. Se eu acredito e todo mundo que está nas minhas redes sociais concorda comigo, é porque deve ser verdade. Nós esquecemos que somos isolados em bolhas sociais, que nós somos isolados em bolhas virtuais. Tema de redação do Enem, isso, né? Onde algoritmos nos organizam de maneira a eu receber na minha linha do tempo apenas as pessoas que concordam comigo e que compartilham da minha opinião. A política da pós-verdade é aquela que afirma que aquilo que eu acredito é superior aos fatos. A ciência pouco importa, desde que aquilo que eu acredito seja fundamentado pelos meus amigos. Eu tenho um grupo que me apoia em pensamento. Então, deve ser verdade, certo? Errado. A ciência passa a fazer um papel de secundário dentro de todos esses achismos que nós temos. A definição, então, ela está relativa à influência de moldar a opinião pública, seja pelas emoções ou pelas crenças. Eu fiquei muito tempo sem abrir redes sociais, os que me acompanham sabem disso, inclusive sem postar absolutamente nada, porque me deixava doente algumas coisas que nós vimos. Eu conversei com alguns colegas e muitos dos meus colegas compactuavam comigo também, de simplesmente não conseguir ler algumas coisas. Porque era evidente que eram notícias falsas, notícias fraudadas e algumas até com respaldo escrito em jornais, mas sem a mínima fundamentação. As interpretações e versões de um fato, elas acabam tendo mais importância do que o acontecimento em si. E isso é lamentável. Por quê? Porque o jornalismo ele deve narrar a notícia bruta. A opinião cabe a cada um. Porém, a notícia ela tem que ser neutra, ela deve seguir o princípio da neutralidade. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, e as duas opiniões podem ser divergentes. O que eu não posso é obrigar o meu pensamento sobre outro e desvirtuar o fato. Quando o que eu acredito é superior à ciência, à testificação e à fundamentação dela, eu estou adotando a política da pós-verdade. A verdade é factual, é irrelevante diante do fake news. Esse termo, como eu disse para vocês, ele não é um termo recente. Nós vamos ver em vários momentos esse desvirtuar de pensamento. Eu coloquei só alguns exemplos aqui para que vocês pudessem observar o quanto isso é antigo. Em 1992, nós tivemos um dramaturgo sérvio que narra a respeito da Guerra do Golfo. E lá ele já mostra, né, as ideologias que estavam dominantes naquele momento, que eram superiores ao que estava ocorrendo de verdade.
Então, ele chama a atenção para a intervenção estadunidense sobre a Guerra do Golfo, a versão que estava sendo narrada em relação a isso e o quanto isso desvirtuava a realidade. Nós vamos ter isso, Julian Assange comentando também, depois Edward Snowden comentando também. Olha, abre os olhos, porque o que está ocorrendo é muito diferente do que o que está sendo divulgado. Em 2016, nós vamos ter artigos que vão provar que pós-verdade e fake news são as expressões do momento. Por isso que elas passam a cair tantas vezes em provas e vestibulares, tantas vezes no Enem, como caiu em temas de questões discursivas, né, a redação, quanto de questões fechadas. A expressão é empregada a partir de fake news para promover eleições. Nós vamos ver isso, eu acho até que eu cheguei a colocar no slide, na eleição do Trump. Agora, nessa eleição atual, vocês devem estar observando, Estados Unidos, estamos em 2020, promovendo as campanhas de prévia eleitoral e vários sites do Trump estão sendo bloqueados. Nós tivemos muitos em relação ao Brasil, o governo atual, várias plataformas e várias páginas bloqueadas por serem formadoras de fake news. E, amores, aqui eu não estou falando de direita e esquerda. Eu estou falando de fake news, porque tanto direita quanto esquerda se utilizam desses argumentos. Tá? Lembrem-se do princípio de neutralidade. Nós vamos ter o Brexit sendo apoiado e aprovado em torno de fake news. Nós vamos ter várias funções, e a Rússia vai ter uma influência muito grande aqui, de manutenção de poder em torno de fake news ou de instabilidades promovidas por esse fake. Na campanha de 2016, o Trump alegou que nós tínhamos um desemprego nos Estados Unidos acima de 40%. Só para vocês terem uma noção, o Brasil está com uma das suas maiores crises de desemprego. 12%. E olha que é muito alto, tá, amores? Porque nós estávamos em 4% antes da crise. 12% e nós estamos desesperados. 40% da população estadunidense desempregada seria de cada 2 estadunidenses, um desempregado. 40% não é o desemprego da Venezuela, que hoje é um país que está falido. A Venezuela tem em torno de 26%. E já é absurdamente assustador. Então, esse dado ele foi um dado chutado, um dado aleatório. Afirmava que a Hillary tinha criado o Estado Islâmico. Vocês sabem que a origem do Estado Islâmico está associado lá aos ressurgentes, com a morte de Saddam Hussein, no período do governo do Bush. Não que o Bush tenha criado o Estado Islâmico, né? Mas a intervenção sobre o Iraque dá origem a um grupo de ressurgentes que vai ser hoje o que nós chamamos de Estado Islâmico. Afirma que Barack Obama era muçulmano. O Papa Francisco apoiava sua candidatura. O Brexit afirmava que a permanência do Reino Unido na União Europeia traria um prejuízo absurdo, que esse dinheiro que era gasto para fazer parte da União Europeia poderia ser direcionado para a saúde, para a infraestrutura e para o desenvolvimento do Reino Unido. Essas informações aqui depois foram provadas que eram falsas. Todas elas, tá, queridos? Mas já tinham sido lançadas e muitos passaram a acreditar. Lembram a campanha de vacinação brasileira, que nós começamos com uma série de fake news afirmando que as nossas vacinas eram, na verdade, testes de laboratórios, e muitos pararam de vacinar os seus filhos contra o sarampo, e como preço disso, nós tivemos um dos maiores surtos de sarampo. O ano passado, nossa cidade, Joinville, foi varrida. Diversos espaços, principalmente no final do ano, nas formaturas, tiveram que ser fechados por causa de sarampo. Áreas inteiras foram imunizadas por causa do sarampo. No meu condomínio teve 5 casos. 2 torres tiveram que ser imunizadas inteiras por causa do abençoadinho sarampo. Nós tivemos que refazer as doses do sarampo de vacinação por causa de fake news. Então, eles vão estar em várias instâncias, né? Ao longo da história, no século VI, nós já tínhamos historiadores que eram pagos para proliferar notícias falsas. Eram pagos para atingir políticos com fake news. Olha que não é algo recente, né?
Então, nós vamos ter o Procópio, o bizantino Procópio, que criava fatos falsos sobre o imperador Justiniano para derrubá-lo. Depois do período do Renascimento, nós vamos ter vários textos sendo criados, também um jornalista, Piero Aretino, que fabricava textos segundo aquilo que era pago. Eu vejo muito isso aqui em Joinville também. Nós temos radialistas que cobram para criar as notícias. Nós temos que ficar atentos sobre isso. E é aqui na Itália que surge o jornal Pasquim, né? Que são folhetos que eram ideologias que criticavam figuras públicas à época, segundo o que era pago para ser escrito. Então, eu difamava, eu proliferava notícias falsas para derrubar poder político. Ao longo dos séculos aumenta essa ideologia, nós vamos ter na França o Canardes, um jornal, hoje nós chamamos de imprensa marrom, né? Com o objetivo de criar notícias falsas, de criar boatos. Depois nós vamos ter na Inglaterra o The Morning Post, que também tinha o mesmo objetivo, criar notícias inverídicas. Depois nós vamos ter jornais sensacionalistas que se espalham para o mundo todo. Nós vamos ver diversas notícias. Uma que me impressionou muito. Na semana passada, nós tivemos o Romero Brito, um artista pardo, nordestino, brasileiro, que divide muita opinião. Muitos afirmam que ele é um grande artista, outros não gostam tanto dele, que ele está erradicado em Miami, nos Estados Unidos. E ele teve uma obra sua quebrada na frente dele. Esse vídeo foi trend topping na internet, vocês devem ter visto na sexta-feira aqui no Brasil. Eu vi uma entrevista, porque nós tivemos vários jornalistas de imprensa marrom e viva a internet que afirmavam que ele não havia se retratado em relação ao vídeo. Ontem, eu vi o vídeo sobre ele. Ontem, queridos, foi dia 16 de agosto. Foi no domingo. Onde ele diz que aquele vídeo ele não se retratou porque ele é de 2017. Nós estamos em 2020. Só agora é que pegaram o vídeo, reprisaram o vídeo, reeditaram o vídeo e lançaram. Com que objetivos não é muito claro. A configuração do Romero Brito, ele é um artista que faz quadros ligados a vários políticos. Ele fez quadro da Dilma, ele fez quadro para o Lula, ele fez quadro para o Bolsonaro, ele faz quadro de diversos políticos. Ele é meio chamado de papagaio de político. Essa é a ideia dele. Ele não compra uma ideologia, ele é um artista e ele vende para aquilo que ele quiser, faz as obras segundo o que ele quiser. Lembre-se da liberdade do indivíduo, né? Ele não tem muito um posicionamento político claro. Se observarem as obras dele, ele faz tanto para o Alckmin quanto para o Haddad, né? Ele vende as suas obras. Mas isso não dá direito de nós pegarmos um vídeo que foi feito em 2017, lançarmos em 2020 e fingirmos que é um vídeo atual. Então, eu só estou colocando que essa imprensa sensacionalista, ela continua cada vez mais viva, cada vez mais atuante. Isso é pós-verdade, eu desvirtuar um fato e colocá-lo como se fosse verdade absoluta. Pouquíssimos, né, foram compreender que esse vídeo não é atual. E provavelmente todos vocês viram a polêmica do Romero Brito, que foi trend topping, né? Aqui nós vamos ter vários fatores que vão motivar essa questão. A primeira é a descentralização da informação. Eu tenho hoje a internet como principal veículo de informação. E ela é imediata. Eu recebo naquele momento. Nem sempre a notícia ocorreu naquele momento. Muitas vezes a notícia é velha, mas que no passado ficou esquecida. Por exemplo, nós tivemos um conjunto de tornados que atingiram o continente e devastaram Santa Catarina novamente esse final de semana. E uma colega minha, ela me questionou, ela disse assim, Paty, por que tantos tornados ocorrendo sobre Santa Catarina só agora? E eu disse para ela, minha amiga, não é agora. Isso sempre ocorreu. É que hoje nós temos a notícia em critério imediato. Enquanto estava ocorrendo, eu estava recebendo dos meus amigos de Jaraguá os vídeos
enormes de granizo que ocorreram por lá. Eu estava recebendo do oeste catarinense, de Chapecó, a destruição que estava passando pela região. Eu estava recebendo da área sul do estado de Criciúma o horror que aquele espaço estava vivendo. Eu estava recebendo de Garuva as casas sendo destelhadas. Então, a informação é descentralizada e a internet e as suas redes sociais favorecem a proliferação da informação. Como ela chega em caráter imediato, ela dá a impressão de que está ocorrendo mais hoje do que no passado, quando, na verdade, no passado, nós dependíamos de poucas fontes de informação. Por isso, essa impressão. O ambiente internet favorece, contribui à polarização política. Ela organiza a sociedade em grupos e ela auxilia na difusão dessas notícias. Nós estamos numa crise de confiança das instituições. Nós não acreditamos mais no governo. Nós não acreditamos mais em ONGs. Quantas ONGs nos fizeram de babacas, de palhaços, desvirtuando dinheiro? Eu lembro de uma em Joinville, onde todo mundo colaborou para um menino. Eu tive alunos meus que começaram a fugir de mim por vergonha, porque fizeram arrecadação para aquele menino. E eu tive que chamá-los e dizer, olha, querido, o crime não foi seu, foi dos pais dessa criança que usaram o dinheiro ilegalmente. Nós não acreditamos mais na imprensa. Olhem os ataques às redes de televisão compradas e que desvirtuam a verdade. Nós não acreditamos mais em jornais escritos. Então, nós estamos com uma crise ligada às instituições. Nós não sabemos mais em quem acreditar. E por isso acabamos acreditando em convicções próprias, nem sempre fundamentadas. O fortalecimento de uma visão relativa à verdade. Diante desse quadro todo, nós passamos a acreditar apenas naquilo que pensamos, aquilo a que nós mesmos idealizamos. Lembrando que aquilo que eu acredito nem sempre é a verdade. Então, isso acaba favorecendo a proliferação dessas notícias. Para piorar, nossa sociedade é organizada em bolhas virtuais, onde algoritmos nos isolam. E eu recebo sempre as notícias diante daquilo que eu gosto, que eu procuro, que eu me interesso. Meu celular, ele está aqui em cima da mesa. Se eu abrir o meu celular, os sites de busca vão todos direcionar para os conteúdos que eu estou trabalhando aqui. Isso é uma coisa muito louca. Por quê? Porque, por exemplo, um aluno me pediu para pesquisar sobre um filme japonês, que ele estava apaixonado e queria que eu assistisse, e vocês sempre me indicam. E eu comentei com uma pessoa, nesse caso era minha filha, nós estávamos as duas, vocês sabem que eu tive dengue recentemente, as duas esperando para o meu teste de dengue. O celular estava ao lado, como eu estou agora. Queridos, foi impressionante. Quando eu cheguei em casa, todo o meu celular, os sites de busca, me indicavam o filme. Eu não havia pesquisado no Google ainda, mas o áudio do meu celular havia captado. E foi o suficiente para, nas minhas linhas do tempo das redes sociais, aparecerem a propaganda daquele filme, que era japonês, do qual eu nunca tinha assistido. Então, queridos, nós somos isolados virtualmente e nós somos condicionados a essas buscas. Pesquisem sobre a Chechênia para vocês verem no Google. Tudo vai começar a aparecer sobre a Chechênia, até hotéis naquele lugar, mesmo que vocês nunca tenham tido interesse sobre aquele espaço. Esses algoritmos, eles nos organizam em torno de comportamentos, em torno de gostos, em torno de esferas de comunicação e acabam trazendo uma informação direcionada. Ai, como eu queria comprar uma bolsa. Essa bolsa vai aparecer em todas as propagandas, seja dos meus sites de busca ou das minhas redes sociais. Ajudam a proliferar ideias errôneas. Marielle Franco foi palco de vários fake news, inclusive alguns compartilhados por políticos e muitos compartilhados por juízes. Nós vamos ter uma juíza que vai trazer, uma desembargadora, que vai trazer informações inverídicas. Queridos, desembargadora não é ignorante.
Não é uma mão de obra desqualificada, não é um indivíduo que não conhece a verdade, mas que prolifera notícias falsas, associando a moça ao Comando Vermelho sem ter fundamentado nenhuma das suas alegações. Ela depois se retrata, afirmando que ela, na verdade, se utilizou de um texto de um deputado federal que havia compartilhado a ideia, mas não pede desculpas sobre aquilo. Sem considerar, esse aqui vai ser o indivíduo que vai compartilhar, né, o fake news. Totalmente falso toda a afirmação deles, tá, querido? O arrependimento, talvez, é em ter colocado algo que eu não tenha checado, que não tenha uma informação. Por eu ser um policial, um coronel da polícia, eu deveria ter tido uma informação mais consciente de uma fonte idônea. Essa foi a alegação dele, mas ele não pede desculpas sobre aquilo que ele fez. Ele pede desculpas por não ter fundamentado. E diversas notícias associadas ao caso. Google, Face, todas as redes sociais são isoladas em algoritmos, são associados a essas bolhas virtuais. Se eu ou vocês fizermos a mesma pesquisa, nós vamos ter palavras iguais com buscas diferentes. Aqui as informações passam a ser personalizadas e favorecendo, então, essa proliferação de ideologias incorretas. Isso acaba fragilizando a democracia, porque a democracia é a liberdade das ideias divergentes. É quando nós vamos ter opiniões contrárias à nossa para que haja crescimento de posicionamentos. Porque quando todos pensarmos iguais, alguma coisa está errada. Na democracia eu tenho que ter pensamento divergente. Eu não preciso ter briga por causa disso. Eu preciso ter ideologias contraditórias para que possam ser analisadas de formas a crescerem como pensamento. Conviver com outros pontos de vista nos ajudam a crescer. A crise nas instituições vai favorecer essa proliferação. Já comentei com vocês que nós temos uma descrença na condição do governo, das ONGs, das empresas, da condição de mídia, e isso acaba fragilizando, então, os credos de instituições. Nós, como usuários, estamos cada vez mais propensos a fundamentarmos por causa dessa carência de credo dentro das instituições. No Brasil, no ano de 2017, o Google anunciou uma iniciativa de começar a bloquear notícias falsas. Isso só aumentou. Estamos em 2020 e as leis só aumentam em relação à configuração dos fakes. Existem enormes propostas para controle e algumas bastante rígidas a nível de Congresso. Estamos aí com uma lei para ser votada para diminuir a condição da configuração dos fakes. Uma lei polêmica, porque bate de frente com a liberdade de expressão. Mas nós precisamos entender o que é liberdade de expressão e se fake news favorece ou não a mesma. Então, hoje nós já temos punição estabelecida para a proliferação de fakes, algumas pessoas já presas, e cada vez ampliando mais. Como é que eu posso identificar uma notícia falsa? Primeiro, considerando a fonte. Eu preciso verificar em mais de uma fonte para ver se a notícia é verdadeira. Depois, eu preciso ler mais sobre o assunto. Eu preciso ter argumentações bem fundamentadas. Ver o autor dessa fonte, a ideologia dessa fonte. Ver as fontes de apoio e as contrárias. Verificar a data para formar uma opinião. Romero Brito, foi hoje que ocorreu aquilo ou foi em 2017? Vê se não é uma piada, porque muitos dos sites, o objetivo não é proliferar notícia falsa, é fazer uma sátira sobre aquela notícia. Eu vi uma notícia sobre macho alfa, que eu tenho um colega que crê que aquilo é verdadeiro, quando na verdade macho alfa é uma página de sátira. É preconceito? Se for preconceito, não difunde, não divulga. Não ajuda a proliferar a ideia. E consultar um especialista em caso de dúvida. Amores, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.